Nesse vídeo vamos falar sobre a média aparada. Então a média aparada é uma média aritmética simples apenas porque a gente exclui uma parte dos elementos das extremidades. Então a aparagem é feita por meio de um percentual, um índice K, qual aplicamos sobre uma determinada amostra. Então, por exemplo, K de 20%, nós vamos aparar 20% dos dados das extremidades desse conjunto. Temos aqui um exemplo, que a partir do conjunto de dados abaixo, calcular a média aparada em 20%. Então aqui temos o conjunto de dados. Primeira coisa que nós vamos fazer, calcular a aparagem. Então a aparagem 20% sobre os 10 elementos que tem nesse conjunto de dados. Então nós vamos aparar os 2 elementos, ou seja, um elemento de cada extremidade. Então primeiro elemento à esquerda e o último elemento à direita. Com os 8 que restaram, calculamos normalmente a média. Então a média vai ser desses dados que restaram 10,75. Uma coisa importante sempre para ser observada é que a aparagem é sempre valor par. Então caso na hora de aplicar o cálculo da aparagem resultar um número ímpar, você arredonda para um inteiro par mais anterior, um inteiro par abaixo daquele obtido. Vamos fazer aqui um segundo exemplo. Então temos um conjunto de 60 dados e queremos calcular a média aparada em 10%. Então, primeiro passo, calcular a aparagem, 60 vezes 10%. Então, vamos aparar 6 elementos, ou seja, 3 elementos na extremidade esquerda e 3 elementos na extremidade direita do conjunto de dados. Com os dados que restaram, calculamos então a média, ou seja, com os 54 elementos restantes. E essa média vai ser 31,22, ou seja, desse conjunto de dados, a média aparada em 10% é igual a 31,22. Agora vamos considerar o conjunto de dados acima, esse mesmo conjunto de 60 elementos, e vamos calcular a média aparada em 15%. Então, vamos calcular a aparagem, 60 vezes 15% serão 9 elementos. Então, notem que esses 9 elementos não tem como você distribuir, porque ou você coloca 4 numa extremidade e 5 em outra, ou vice-versa. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Ajustamos a aparagem, buscando o elemento par inferior mais próximo ao valor obtido na aparagem. Então, esse é um conceito bem simples de como apurar, de como calcular a média aparada.